boa noite a todos, boa noite a todas. Normalmente, hoje não é um dia de conversa, não é um dia em que nós apresentamos o nosso Café com Galvão aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um que está entrando agora. Mas eu queria conversar com vocês sobre o ódio religioso e a sua utilização como instrumento político, como um instrumento de se alcançar o poder. A gente assistiu esses dias agora uma tragédia familiar de uma família lá do Espírito Santo, onde uma menina de apenas 10 anos, engravida do tio abusador, e ela vinha sendo abusada desde os 10 anos de idade. Aliás, desde os 6 anos de idade. E a justiça autorizou que se fosse interrompida a gravidez dessa criança. Uma gravidez que, em primeiro lugar, poderia levá-la à morte, inclusive. Ela, inclusive, apresentou um problema de saúde, que foi o aumento da glicose, né, devido a essa gravidez também, algo que também é muito raro. No Espírito Santo, o governo de alguma forma se omitiu com a sua obrigação, já que a lei determina, o Código Penal determina, autoriza a interrupção da gravidez em mulheres vítimas de estupro, né? Ainda mais com o agravante de ser uma menina, Pois bem, os bolsonaristas, na figura nefasta, terrível, malcaratista da Sara Geromini, descobriu o endereço da menina e descobriu qual era o hospital que ela ia ser operada, né? Isso, eles são do Espírito Santo, o hospital é na cidade do Recife. Aliás, o Pernambuco é um dos poucos estados que efetivamente cumprem a lei no que tange a aborto, a interrupção da gravidez em vítimas de estupro e de abuso. Uma vez a mãe não querendo ter o filho, ela tem o direito legal de interromper a gravidez. E aí foram para a porta do hospital fanáticos religiosos ligados à Igreja Católica. Parece que teve uma parlamentar dessas aí que dizem defender a vida e foram para a porta também. O tio estuprou contumazmente essa criança desde os seus 6 anos e agora está foragido. Eu não quero entrar na questão legal, eu não quero entrar na questão do moralismo, eu quero entrar na questão humana, do ser humano, de uma criança que sofre violência, que é afetada psicologicamente e afetada biologicamente. A menina não conseguia nem mais ouvir falar nesse assunto sem ter um ataque histérico, sem se jogar no chão, sem chorar, sem pedir efetivamente que isso fosse resolvido na vida dela. Agora, muito me entristece, e aí eu quero conversar com vocês, e é diálogo, não é monólogo. Eu quero ouvir a opinião de vocês, né? O Rinaldo Vidal está me dizendo que foram 3 parlamentares. Eu não quero nem saber quais são. Eu sei que é a bancada religiosa, é gente que realmente está preocupada em fazer uma cena, um mise-en-scène para a sua classe ali, para poder conseguir mais voto. A preocupação não é com o ser humano. Na história da humanidade, toda vez que se misturou fé e política, a gente acabou sempre com guerras,
com a ascensão do fascismo, com a ascensão de movimentos que realmente trouxeram mortes à humanidade, trouxeram problemas, né, convulsões sociais, guerras civis. E muito me entristece ver religiosos, e principalmente cristãos, que não leem a Bíblia, que não conhecem a doutrina, porque só a ignorância pode ser um instrumento para se oprimir uma criança. O que levam adultos, pessoas que dizem serem tementes à lei divina, né? E a religião, seja ela qual for, deve ser um instrumento do bem, deve ser um instrumento do despertamento da solidariedade humana para com o outro, deve ser um instrumento de afago, de afeto, de carinho, de congraçamento, e não de exclusão, e não de crítica, e não de apedrejamento público. Gritavam assassino para o médico, gritavam assassina para a menina. Minha gente, a gente precisa sair da loucura que o bolsonarismo trouxe ao Brasil. Tirou do armário todos os esqueletos, todos os sentimentos terríveis que habitam sim dentro da humanidade: inveja, despeito, maledicência, disputas, porfias. Eu quero lembrar os cristãos de uma passagem bíblica que fala do fruto da fé. Do fruto da fé, que tem vários gomos, inclusive a temperança, inclusive o amor, inclusive o perdão, inclusive a misericórdia. Poucos sabem que eu não sou de ficar falando da minha vida. Eu fui seminarista. E eu sei o que aquele livro é importante para a história ocidental, para a história oriental também, da humanidade. A Bíblia é um grande instrumento. Dela se derivou leis, dela se derivou outros pensamentos humanistas, onde o ser humano era colocado no centro, né, sob a proteção divina. Então, quando a gente vê uma movimentação de apedrejadores, porque é isso que ocorreu no hospital, são apedrejadores de uma criança, apedrejadores das ações alheias. Me lembrou muito aquela passagem da mulher adúltera, que queriam, a lei judaica dizia que podia ser apedrejada, e Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós vivemos num momento político, num momento social terrível, onde as pessoas lincham as reputações através das redes sociais. Criam notícias mentirosas sobre pedofilia, como aconteceu com um youtuber aí, só porque fez críticas políticas. É esse grupo que aí está. Esse grupo que realmente o Bolsonaro fez, enfim, ele definiu, ele conceituou muito bem. Terrivelmente evangélicos, terrivelmente religiosos, terrivelmente católicos, terrível, horrível, tenebroso. A fé não é para isso. A fé não é para humilhar pessoas. A fé, quando líderes religiosos vão para frente de questões políticas em favor da coletividade, todos ganham. Foi assim com Martin Luther King, pastor batista norte-americano, que lutou pelos direitos civis, morreu por causa disso com um tiro na cara, um tiro de rifle no rosto.
mas que ajudou a dar o primeiro passo na mudança da história dos nossos irmãos negros, pretos e pardos nos Estados Unidos. E é um exemplo para o mundo. Quando o bispo Casaldáliga lutou pelo direito dos indígenas, lutou pelo direito à terra, lutou pelos pobres, pelos excluídos. Um homem da cultura, compositor, lutou pela verdade, morreu há poucos dias. Casaldáliga é um exemplo para todos nós do religioso que vai à frente da questão política em prol da coletividade. Diferentemente do que ocorre hoje, de pessoas que vão à frente para aumentar o poder político, poder de barganha, o poder de investimento do Estado em suas igrejas. Igrejas SA, igrejas empresas. Isso não é cristianismo. Isso é ser vendilhão do templo. Isso é trair a fé, trair a irmandade, trair as pessoas, não fazer o bem. Seja a igreja católica, seja a igreja protestante, sejam os neopentecostais, seja a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, a essência da fé cristã, seja lá qual for, seja do espiritismo, seja do kardecismo, é incentivar o bem, incentivar dentro das pessoas, despertar nelas aquilo que elas têm de melhor e trabalhar solidariedade. No kardecismo diz que fora da caridade, caritas, amor em latim, caritas, daí vem caridade, caritas, sem a caridade, sem o amor, não há salvação. Esse é um preceito kardecista, inclusive. Uma vez perguntaram ao grande mestre da Palestina, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que é na Palestina, né? Perguntaram a ele qual é o resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar o outro tanto quanto a si próprio não é fácil. É um exercício diário de suportar o outro, de suportar as diferenças, de às vezes não aguentar nem o cheiro de ter a pessoa por perto. Mas esse é o exercício da verdadeira fé, que também é o exercício da cidadania. O Estado tem que ser um instrumento de todos. O Estado é uma criação da humanidade, é uma criação social. Para que ele serve? Para a manutenção da paz entre os homens, da manutenção da vida em coletividade. O homem, no seu estado de natureza, como já diziam os contratualistas, abre mão da sua natureza, como dizia Thomas Hobbes, filósofo contratualista, dizia que o homem que tem uma natureza predatória e vingativa, abre mão da sua natureza para viver em sociedade e delega ao Estado, que Hobbes chamava, não me lembro agora, mas a gente volta ao Hobbes daqui a pouco. Então, o Estado é esse instrumento de salvaguarda para que todos vivam em sociedade. Então, Hobbes chamava de Leviatã, utilizando até um termo bíblico até, né? O Estado é o grande Leviatã sob o qual todos nós vivemos. E delegamos a ele o poder coercitivo. Por isso que o Estado, ele é o único que tem o monopólio da força, da violência, que só deve ser empregado em último caso. Por que eu estou conversando isso tudo?
porque a gente está vivendo momentos muito difíceis. A gente está vivendo momentos de conflitos civilizatórios, porque ou nós voltamos a aprender a viver em sociedade com um espírito de cooperação, com um espírito de solidariedade, ou nós vamos partir para um fratricídio, partir para um conflito de proporções épicas, inimagináveis. E eu não estou exagerando, porque os grandes conflitos surgem assim. Veja o que acontece no Líbano. O Líbano é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, é pequeno. Vários grupos religiosos em conflito. Só de cristãos são 3, 4, 5, 6 tendências diferentes. São maronitas, são católicos, são outras facções menores do cristianismo no Oriente Médio. São muçulmanos. Então, quando a gente cai nessa esparrela de, ao invés de tratarmos a questão política por grupos políticos de pensamento variado, e nós caímos nesse buraco, né, que é efetivamente transformar grupos religiosos em facções políticas, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Quando a gente, né, vê o presidente da República que se diz cristão, né, não sei se é evangélico, se é católico, porque uma hora ele se batiza, outra hora ele tem a Nossa Senhora lá na casa dele, mas enfim, seja lá o que ele for. Quando ele, no seu Twitter, coloca pátria, família e religião, que era um lema dos integralistas. Só para lembrar vocês, os integralistas eram representantes do nazismo brasileiro, que foram que tiveram mais de 2 milhões de militantes, tiveram deputados federais, enfim, eles eram organizados. Quando ele evoca essa bandeira de luta, ele realmente encarna a questão do integralismo, do nazismo brasileiro, do fascismo brasileiro. É muito difícil o que está acontecendo. Quando nós vemos que hoje o orçamento da educação, que é um dos maiores, é menor do que o orçamento do Ministério da Defesa, a gente começa a colocar as barbas de molho. O tripé que sustenta esse monstro chamado bolsonarismo é o crime organizado com as milícias no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida de falar sobre isso. Porque eu nunca nomeei ninguém da milícia em gabinete, até porque eu não tenho gabinete. Os filhos de Bolsonaro, sim. Eu nunca fiz homenagem em Assembleia Legislativa para o cara que era o cara que comandava o escritório do crime, o escritório da milícia especializado em assassinatos. Eles são acusados, inclusive, da morte da Marielle. Quem foi que mandou matar a Marielle? Eu que não fui. Então vivemos em momentos difíceis. Esse é o primeiro pé desse tripé. O segundo são essas glebas, esses nacos de terra religiosa, católicos ligados ao movimento carismático e os neopentecostais e pentecostais evangélicos no Brasil, que são milhões. Milhões, na sua maioria, pobres, com dificuldades financeiras, os quais Bolsonaro não tem pena e passa o rodo
realmente no que tange a direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Haja visto a reforma da Previdência e haja visto o que fizeram com relação ao trabalho aos domingos e feriados, fazendo com que as pessoas, e as nossas queridas empregadas domésticas também perdessem um monte de direitos. E eles dizem amém, porque há um movimento de sacralização, de santificação, num sentido pejorativo da palavra. Santificação é outra coisa, é tornar-se separado das questões mundanas para poder ter uma conexão maior com Deus e assim tratar melhor o seu próximo, servir ao próximo, servir à coletividade, servir ao bem. Ao bem. E o terceiro são os militares. E eu falo isso, não é só o exército não, que compõe muito menos, é uma força muito menor do que, por exemplo, os policiais civis e militares. Faça uma pesquisa que você vai ver quantos policiais militares, em cada 10 policiais militares, 5 são bolsonaristas. E o governo ainda usa o aparelho de governo para perseguir os policiais e professores universitários que são antifascistas. Se nós temos uma Constituição democrática, ela por si e per si, ela é antifascista, é antiditatorial, ela é antinazista, ela engloba toda a população, todas as etnias, todos os grupamentos, né? Ela protege, é uma Constituição cidadã democrática que garantiu vários direitos a povos quilombolas, povos indígenas, né? Garantiu direito aos mais desassistidos, né? Reconheceu, né, o trabalhador rural como alguém a ser assistido, que até a Constituição de 1988, o trabalhador rural estava largado à própria sorte. Então colocou todos para dentro de um mesmo guarda-chuva de proteção, de cidadania e de civilidade. Portanto, por que o governo combate e persegue os antifascistas? Porque ele assume para si aquilo que de fato ele é. É um governo fascista, é um governo nazista, nazi-bolsonarista. Com a diferença que o nazismo e o fascismo, eles eram nacionalistas. E o Bolsonaro fala da pátria e entrega para os Estados Unidos. Alcântara, por exemplo, entrega para os Estados Unidos os interesses brasileiros, submete o país a ser mais colônia do que já foi um dia. Portanto, meus queridos, essa mistura de religião, de fé, que é algo sagrado, sacrossanto, santo dos santos, separado, né, com política partidária, política eleitoral, alguém ganha com isso. E não é o povo. Não são os mais pobres. Não são aqueles para a qual a fé foi feita. A fé nos conecta com o divino, com o metafísico, com o supremo, com tudo aquilo que transcende e também existe aqui, porque nós existimos e transcendemos. A fé é para isso. A fé não pode ser profanada por aqueles que querem controlar sua vida, controlar o seu voto, controlar o seu desejo, manipular a sua consciência. Isso é tão violento, isso é tão tão estupro quanto estuprar alguém de fato. Isso é estuprar a alma, a consciência e a boa vontade dos outros. Eu agradeço a você pela sua audiência e peço para você
que sempre esteja aqui com a gente. Uma boa noite, uma semana abençoada por aquele que foi, é e sempre será. Grande abraço, fiquem com Deus.